Oi, Léo, tô tendo um problema aqui, cara. Eu tô fazendo um vlog sobre o dia da sua noite de autógrafo. E eu tô tendo que entender o tema, né? Eu tô querendo saber por que superação e não superação. Não, supressão não, superação. É superação? Pô, ele me falou o nome errado do teu livro. Não, tá escrito... Ele falou assim, por que tem que ter supressão? Eu falei assim, ué, mas sei lá, eu acho que não tem que ter supressão. A sociedade muda, as decisões se tornam antiquadas e a gente tem que adequar ela à nova realidade. Mas quais são os critérios para você mudar um precedente e que não cause uma insegurança jurídica? É por aí o tema do livro? É por aí. Eu nunca vou superar o amor que eu tenho por você. Vai ser linda a sua tarde de autógrafo. Até já. Um beijo. Dia cheio como sempre, mas está no nosso evento aí do nosso diretor, sócio, mestre Leonardo, então vim aqui para poder prestigiar ele. Vamos lá. 900, cara. Subiu ainda? Tá ansioso? Eu vou comprar, tô ficando. Pra aí. quê? Por quê? Rapaz, ansioso foi no dia da É a tese da do defesa. doutorado? Foi no dia da defesa. Hoje tá tranquilo, hoje é só festa. Então vamos lá. Hoje é o dia da noite de autógrafos desse livro aqui, que é a tese de doutorado do Leonardo, meu grande amigo, meu irmão e meu sócio aqui no escritório. Ele escreveu sobre a superação do precedente judicial no direito brasileiro. É claro que esse tema aqui, ele está ligado a decisões que viraram vinculantes, tá? Direcionamentos do tribunal que vinculam todas as instâncias para que decidam daquela maneira. Mas quando ele fala em superação de precedente, eu me lembro logo no início do trabalho em grandes escritórios, onde o chefe vinha e fala, olha, a gente não pode perder essa causa para que não exista um precedente contra o nosso cliente. E aí eu vou dar um exemplo, né? Recentemente eu estava conversando com um colega meu que é triatleta e viajou para o exterior para fazer uma grande maratona, não sei se foi a maratona de Berlim ou a de Nova York, enfim. Ele estava assim na capa, voando baixo, né? E sempre usando um tênis que ele gosta muito e um tênis da Nike. Ele então comprou, né, essa marca, esse modelo desse tênis da Nike, usou acho que numas 6 ou 7 corridas aqui no Brasil, deu uma boa amortecida no tênis e foi lá para a sua corrida, para a sua maratona. E o que aconteceu? Algo que jamais tinha acontecido com ele. No meio da maratona, o tênis ele descolou, indignado por ter perdido a corrida, por ter parado no meio da corrida, não por um desgaste físico, mas por conta de um defeito no tênis. Ele resolveu entrar em contato com a Nike para contar o que tinha acontecido. E a Nike fez ouvidos de mercador. E aí ele ajuizou uma ação judicial contra a Nike e ganhou essa ação. Agora eu pergunto, a gente está falando de precedente. Esse precedente é péssimo para a Nike. Ela tinha que ter feito um acordo, olha que tiro no pé. Agora, para toda a eternidade, vai ter uma sentença condenatória à Nike que declara que o tênis que ela alega ser o melhor tênis para corrida, ele pode ser defeituoso, ele pode se desintegrar justamente no meio de uma prova. E eu tenho uma história mega maluca. Isso aí já tem uns 15 a 16 anos. O meu grande mestre, o Carlos Roberto Barbosa Moreira, falou, Ricardo, eu vou me casar no sábado, isso quarta-feira. Falei, eu sei, comprei presente, estou animado, estou feliz. E, Ricardo, você poderia fazer um favor para mim? Claro, sim, óbvio, faço o que você me pedir, né? Eu devo muito a você. Ricardo, você poderia fazer uma audiência para mim? Claro, aonde?
no juizado especial. Aí eu já fiquei, caramba, um advogado dessa envergadura, né, tem uma causa no juizado especial. Eu falei, claro, eu faço, uma causa, né, que é de menor complexidade. Né? Aí ele vira e fala, então eu vou mandar emitir as passagens. Ué, uma causa no juizado especial que tem um valor por lei até 40 salários mínimos, e ele vai mandar emitir uma passagem? Que causa é essa? E aonde é essa causa? Em que lugar que isso vai acontecer? Aí ele falou, Ricardo, a ação corre em Petrolina e a sua função é ir até Petrolina e conseguir um acordo de R$100. Falei, Carlos, calma aí, para tudo, para tudo. Que maluquice é essa? Você pegou uma causa em Petrolina, no juizado especial, e eu tenho que fazer um acordo de R$100? Isso não está batendo, porque só a passagem de avião até Petrolina, isso aí é muito mais caro que os R$100. O que está havendo? Te explico, Ricardo. O nosso cliente está com medo do precedente. O que rolou? Rolou que o nosso cliente, ele fez uma campanha pela televisão, uma espécie de bingo, né, aonde anunciava-se num canal de televisão, não sei se na Bandeirantes ou na SBT, que se você, consumidor, né, ligasse no número que aparecia ali na tela, um 0800, você tinha descontado do seu telefone, da sua conta de telefone, uma quantia, sei lá, de R$2, R$3, e que viria até a sua casa um talão de bingo. E a partir dali, você teria, né, consumidor, né, para concorrer ao prêmio que o bingo oferecia, que assistir todas as noites, antes do jornal, o sorteio dos números. Aquele que completasse a cartela ganharia o prêmio que era previsto naquela campanha. Acontece que, para muito azar do nosso cliente, os Correios atrasaram a entrega dos cartões. Então, quem quis participar desse bingo teve o valor de R$3 descontados da sua conta de telefone, mas não viram as cartelas do bingo chegarem. E aí começou a pipocar ação em todo o Brasil. Né? Olha, eu quero R$3 de volta e mais R$2.000 de dano moral. Eu quero R$3 de volta e mais R$20.000 de dano moral. Eu fui enganado pela empresa. Isso aconteceu comigo, não pode acontecer. E aí os clientes, com muito medo de terem que pagar uma indenização milionária, ficaram com medo do precedente. E aí o que aconteceu? A primeira audiência marcada no meio desse universo enorme de ações foi em Petrolina. Então a minha função era ir até lá, conversar com o consumidor que tinha entrado com a ação e que estava pedindo os R$3 de volta e uma indenização de R$1.000 e falar, olha, a gente fecha aí em R$100, poxa, 3.000 para... Você não estava sofrendo assim, isso não te causou uma humilhação, uma revolta e tal, que custe tanto e tal, vamos tentar fechar num valor mais baixo e tal. Acabou que eu consegui um acordo lá em que foram pagos R$23. Com o precedente de só ter pago R$23, a gente juntaria aquele acordo em todos os outros processos Brasil afora e já mostraria, olha, doutor do Rio Grande do Sul, lá em Petrolina o consumidor aceitou R$23. Juiz de São Paulo, só R$23. Juiz da Amazônia, só R$23. Essa é a questão do precedente. Mas o que o Leonardo fala no seu livro é uma outra história. E o Leonardo vai dizer agora o que é que a tese dele defende. O que é o precedente aqui e o que é a superação desse precedente? Tá, então tem que explicar realmente o que é o precedente que a gente está falando aqui. Precedente, numa acepção mais ampla, seria uma decisão judicial que serve de parâmetro para uma decisão judicial posterior. Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui de precedente é o precedente vinculante, que é aquele que é obrigatório, né? Ou seja, é um tipo de decisão judicial que fixa um entendimento que vai vincular decisões posteriores. Ou seja, os juízes nos processos posteriores, que são similares, né, onde você está discutindo uma questão que já foi objeto de decisão, né, em outro processo, e você está diante de um caso
parecido, né? E portanto você tem que aplicar, proferir uma decisão que seja semelhante à decisão do outro caso, né? Senão você vai ferir o princípio da isonomia, você vai ferir o princípio da segurança jurídica. Então, quer dizer, casos assemelhados precisam ser decididos da mesma forma. Então, o que eu discuto aqui nesse meu livro? O que você faz quando você tem um precedente vinculante, né? Ou seja, que é obrigatório, a gente não tem como se afastar dele, né? Mas o contexto se modifica, né? Não é mais aquele contexto em que o precedente foi estabelecido, né? Como é que se faz diante disso? Porque até com a legislação isso acontece, né? Quer dizer, você tem lá uma lei que é promulgada num determinado contexto, e se esse contexto se modifica, né? A sociedade se transforma, né? Você vai discutir isso e vai mudar a lei, né? Então você faz isso através do processo legislativo. Mas e o precedente? Como é que você faz isso com o precedente? Você tem que ter também uma forma de poder revogar ou modificar o precedente. Então, superação é um nome técnico que se dá para essa revogação do precedente. Pode ser total, pode ser parcial, né? Ou, enfim, quando você tem uma superação parcial, né? Isso coincide com o que a própria lei está chamando de modificação, né? E essas modificações são sempre de Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ou também tem precedentes dos tribunais de justiça de cada estado? O nosso Código de Processo Civil atual, ele estabelece, quando ele fala dos precedentes que são obrigatórios, ele menciona as decisões proferidas pelo órgão especial dos tribunais locais. Então você tem algumas decisões em alguns incidentes, né? E aí tem o IRDR, tem o IAC, que é o incidente de assunção de competência, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, tem o incidente de controle de constitucionalidade, de arguição de inconstitucionalidade, né? O IAC. Então você tem algumas situações no âmbito do tribunal local que podem gerar precedentes vinculantes. Mas normalmente os precedentes vinculantes são dos tribunais superiores, né? E para a superação do precedente, qual o risco que a gente corre? A gente corre o risco de uma petrificação, de um engessamento do direito, né? Ou seja, o direito acaba não evoluindo, né? Não acompanhando as transformações da sociedade, né? Isso seria muito ruim. E no final das contas, isso fere o próprio princípio da segurança jurídica, que está na base da própria ideia de precedente vinculante, né? Ou seja, são dois lados de uma mesma moeda, né? De um lado você tem o precedente vinculante, do outro lado você tem que ter a possibilidade de superação desse precedente vinculante sempre que houver essa situação de transformação da própria sociedade. Muito bom. Sucesso, parabéns. E Molon foi um dos primeiros a chegar agora para a noite de autógrafo do Léo, prestigiar o Léo. Mas a gente quer saber quando que a gente vai te prestigiar, porque você defendeu a tua tese de mestrado... De doutorado. De doutorado? Isso. No ano passado. Ano retrasado já, Ricardo. Já passou? E aí, mas é como o Léo, a gente defendeu até perto, né? E por isso eu também fiz questão de vir aqui dar um abraço no Léo. Primeiro pela admiração que eu tenho por ele, né? Como grande advogado, professor e também jurista que é, né? Um estudioso do direito.